fui morar fora um tempo. Tem duas pessoas que me ajudaram muito quando eu fui morar fora, porque eu já tinha 18 anos, eu não era assumida, mas eu já tinha certeza do que eu gostava, etc e tal, desde muito criança. E eu venho desse projeto há 10 anos para fazer com que as pessoas humanizem as histórias de pessoas LGBTs para além das letrinhas. Para que saibam a nossa origem, para que saibam a nossa jornada e para que entendam que a gente tem sonho, que a gente tem família, que a gente tem vontade e desejos de seguir adiante. Então, sejam muito bem-vindos e aplausos para vocês. Antes de tudo, eu quero agradecer a Sorro, é a primeira casa da rede na América Latina. A Sorro House é um espaço pensado para reunir e conectar criativos do mundo todo. É uma honra poder ocupar esse espaço para falar justamente sobre criatividade de ser quem somos. João Felipe Falqueto é arquiteto capixaba radicado em São Paulo há 8 anos. Formado pela Belas Artes, ele transita entre a técnica e a sensibilidade artística. Em seus momentos de ócios criativos, se dedica ao desenho à mão, com traços influenciados por Gestalt e pelo pontilhismo. Mesmo vindo de uma família com muitos Joãos, construiu uma identidade única, impulsionada por sua paixão por arte, design e moda. Sagitariano curioso e livre, enxerga o mundo com um olhar atento e criativo. Seja bem-vindo ao Galina Mar ao vivo. Falando agora com o João, como foi a sua infância no Espírito Santo e o que mais te marcou na casa onde você cresceu, nos seus amigos e na sua rotina de criança? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz com esse convite. Principalmente porque eu acho que é um momento, porque antes mesmo de eu aprender a ler, eu aprendi a me esconder, né? A gente tem a gente vive quase um exílio, né? Quando a gente é criancinha e é reprimido em muitos dos casos. Apesar de acontecer isso, eu fui uma criança muito leve, muito livre, muito feliz, apesar de ser reprimido. Meu pai era muito homofóbico na época e eu era de um colégio católico que também reprimia muito isso, mas eu acho que eu encontrei uma pessoa que conseguiu fazer eu ser livre. Eu vou dar alguns exemplos. Essa pessoa é minha mãe, tá, gente? Sim. A minha mãe, ela sabia que eu tinha que ser feliz e eu acho que ela é o maior exemplo pra mim quanto a isso. Eu lembro perfeitamente o que eu queria fazer. Meu primeiro brinquedo assim que eu tive vontade de comprar, eu lembro que minha tia chegou e falou assim: vai nessa loja e escolhe o que você quiser. Quando ela falou você quiser, eu acho que despertou minha essência, assim, e eu peguei uma Polly. Gente, eu podia escolher qualquer coisa. Eu peguei uma Pollyzinha, assim, e falei, eu quero isso. Ela falou, uma Polly. Eu falei, é meu sonho. É meu sonho. É meu sonho. E sabe que é muito louco isso de sonho? Porque, assim, eu tinha sonhos tão pequenos que eu, inclusive, realizo até hoje, assim. Um sonho, por exemplo, que eu tinha era ter um com quem será com a pessoa que eu queria. Olha isso, eu realizei isso há 3 séculos atrás. Lindo. E é muito louco falar disso, mas, por exemplo, eu queria fazer meus aniversários. E eu lembro que eu queria fazer o aniversário de Emília. Eu não podia fazer aniversário de Emília porque a gente é reprimido o tempo inteiro, né? Então, a minha mãe, ela tinha credibilidade e falava assim: não vamos fazer de Emília, vamos fazer do Sítio do Pica-Pau. Então, automaticamente, eu tinha o meu aniversário, eu tava ali, a Emília tava ali, tava tudo maravilhoso. E aí eu lembro a Pequena Sereia, por exemplo, eu queria fazer a festa da Pequena Sereia. Gente, eu era muito afeminado, eu usava uma meia até aqui em cima. Eu era, assim, muito, muito afeminado. E aí a minha mãe chegava e falava assim, vamos fazer do fundo do mar. Então, assim, como eu era uma criança e ela queria que eu tivesse a minha felicidade plena, eu conseguia ali ser muito feliz e as pessoas não me reprimiam em volta. Então eu acho isso muito gostoso, assim. A minha infância, eu dançava muito, eu cantava muito, até a primeira repressão. Aí quando tinha a primeira repressão, eu me retraía e falava, eu acho que aqui eu não posso mais transitar. Você tem uma lembrança de ter... Tenho muitas. Eu lembro, por exemplo, que eu dançava, gente, até na igreja, era muito engraçado. Assim, a igreja católica, bendito é o nome do... E eu lá assim, ó. E aí eu tinha uma tia que ela era super fervorosa, ela me pegava, deixava eu todo rígido ali, eu já entendi, eu falava, ali não dá. Mas aí eu ia pra uma festinha, eu dançava muito, até que os meninos vinham atrás e
falava, não sei o que, e aí já começava a zoar e eu falava, então aqui eu já não posso mais. Eu lembro até de um teatro, gente, coisa, até a arte às vezes reprime em alguns casos. Eu lembro de um teatro que ele falava assim, não, todo gay anda com esse lado aqui à mostra. Na hora que falou isso, eu falei, gente, então eu tenho que me ponderar, eu tenho que ficar segurando, porque ninguém pode saber nada aqui, porque senão eu vou morrer, entendeu? E era muito louco. Isso, porque como eu tinha esse pai que reprimia muito, hoje meu pai, gente, é super da bandeira, me ajuda, me apoia. Hoje eu namoro, meu namorado tá aqui, inclusive, amor, não. E não pode filmar, meu bem. Não pode tirar conta aqui. E o que acontece é que hoje meu pai é um grande parceiro. Mas eu tive essa infância muito reclusa, assim, e eu brincava nisso. Meu sonho era ser o Power Ranger rosa, por exemplo. Mas o que era legal é que minha mãe fazia, e que eu acho que isso me ajudou muito, e é uma essência que eu gosto muito de trazer. Tem um poema de Drummond que fala Uma flor nasceu no asfalto. O nome do poema é Flor e Náusea. E ele fala que a flor brota no asfalto e rompe a dor, o ódio, rompe... E eu acho que ela trazia isso muito pra mim, assim. Então, o que eu achava muito legal é que eu queria ser o Power Ranger rosa. E na hora, ao primeiro momento, aqueles 10 segundos de coragem que a gente tem, eu falava, eu quero ser o Power Ranger rosa. E aí, tinha 20 meninas, né? Porque eu só andava com mulher. E aí as meninas falavam, não, mas a rosa é mulher. Aí a mãe falava, não, mas homem também pode usar rosa. Moral da história, eu era o Power Ranger rosa e elas eram marrom, a verde. Mas eu queria ser o Power Ranger rosa e eu conseguia realizar isso. Até o momento da repressão, mas pelo menos aqueles 10 minutinhos, ou sei lá, 1 hora de felicidade, eu acho que marcaram muito a minha vida. E eu acho que isso é uma essência que eu tento deixar bem ativa na minha vida por agora. Obrigado, João. E é impressionante como a gente se conecta também, né? Pensar nas nossas infâncias é lembrar o quanto que a gente só quer ser feliz e ser uma criança que pode brincar com o que quiser, sabe? João, eu sei que você é uma pessoa muito engajada aqui na Sova Sós, as pessoas conhecem muito você, mas eu garanto que as pessoas não sabem, muitas vezes, como que foi para você sair do armário. Como é que foi você falar e em qual momento que você estava de vida, inclusive para culminar nessa vivência que você tanto sonhou, que é viver um amor, né? Então eu gostaria que você falasse sobre isso, inclusive para trazer para gente se já existiam outras pessoas LGBTs na sua família, como que foi a vivência dessas pessoas e se também te influenciou em algum momento para dizer ou não para alguém que seja seu pai, sua mãe, as pessoas mais próximas. Eu fiz psicólogo desde criança, por exigência dos meus pais, assim. Na minha família paterna, tinha um primo que ele era gay, mas ele apresentava todo mundo como, esse é o meu amigo. Tinha essa exigência, né? E que eu achava patético, mas o que acontecia era isso. E o que acontece é que quando eu estava na psicóloga, desde a infância, sempre tocava muito nesse assunto, né? Então eu queria fazer balé e não podia, e etc e tal. Mas aí o que acontece, eu acho que foi a forma que eu saí, assim, né? Que eu, né, falei sobre isso, foi um pouco agressivo, porque isso começou a acontecer aos 17 anos. Eu ainda vivia nesse colégio católico, então eu tinha segurança com as meninas, então assim, eu sempre fui rodeado de meninas, então com elas eu era livre, mas eu não falava que eu era gay. Eu tinha muito medo de alguém contar para o meu pai, entendeu? E isso automaticamente gerar algo ruim para mim. Então eu ficava eu falo que é quase um exílio mental, né? Então, tipo assim, só eu sei que sou gay. Pausa para eu com meia lá em cima e etc e tal. Mas eu tinha certeza que só eu sabia disso. E aí o que acontece é que eu fui uma vez numa psicóloga. E essa psicóloga, ela era muito amiga da minha mãe. E eu sentia um desconforto nisso, né? E o que acontece é que essa psicóloga, uma vez, ela virou pra mim e falou assim, como é que tá a vida amorosa? Ela, tá ótimo, vamos passar pra outra pauta? Eu tentava fugir desse assunto que eu tinha medo dela contar. E ela falou assim, você vem todo dia aqui e eu só queria te falar uma coisa. Eu tenho uma tal amiga que todo mundo sabe que ela é sapatão, mas ela tem certeza que ela esconde de todo mundo. Eu tenho um amigo que ele é hairstylist e todo mundo sabe que ele é gay, mas ele tem certeza que ele esconde. Eu tenho tal pessoa que é alcoólatra, todo mundo sabe que é alcoólatra, mas ela tem certeza. Você quer me contar alguma coisa? Gente, eu chorava, falava, não, tem nada a contar pra você. Chorava muito, assim. E aí eu fui pra casa e falei, mãe, olha,
Ai, meu Deus, falei o nome, desculpa. Dinamatas, tem muitas. Me deu alta e tá tudo certo. E aí eu fugi, assim, do psicólogo, né? A pessoa X, ela uma vez me encontrou numa padaria com a minha mãe. E ela falou... Isso 5 anos depois? 1 ano, assim, depois. Antes de eu viajar, eu tava na padaria, ela me encontrou e falou assim, você tá me devendo uma resposta, você quer me dar aqui agora? E isso foi de uma agressividade tão grande, sim, gente. E eu fiquei desesperado nesse momento. E eu fugi do assunto, como a gente já é acostumado, né? Eu falei, não, eu vou te chamar, etc e tal. Mas assim, uma agressividade absurda. E eu viajei, fui morar fora um tempo. Tem 2 pessoas que me ajudaram muito quando eu fui morar fora, porque eu já tinha 18 anos, eu não era assumida, mas eu já tinha certeza do que eu gostava, etc e tal, desde muito criança. E essas 2 pessoas, elas tinham 40 anos de idade. E uma vez a gente estava viajando de carro e elas tocaram num assunto que era: por que pessoas não se assumem, sendo que elas sabem que elas serão mais felizes? E elas falavam, João, você quer tocar no assunto? Eu não sei dizer muito sobre o assunto, mas vai falando aí. E elas falaram uma frase que realmente pegou muito meu coração. Que elas falaram assim, gente, essas pessoas estão vivendo pela família delas. Essas pessoas, elas estão se privando de ser feliz pela felicidade dos outros. Isso é muito agressivo. E eu acho que bateu uma chavinha que deveria ter batido há muito tempo, mas seria um anacronismo histórico da minha parte falar que deveria ter batido há muito tempo, que eu falei, realmente, estou vivendo pela felicidade de outras pessoas, eu tenho que viver pela minha. Então aí, naquele momento, eu falei, não, vou me assumir, tá tudo certo, vou me assumir. Como eu vou fazer isso? Então aí eu voltei de viagem e eu falei para a única pessoa que eu senti que teve essa abertura, que foi essa psicóloga. E eu cheguei para ela e falei, olha, sim, aquela resposta que você queria é verdade, sou gay, etc e tal. E ela me deu uma opção, a primeira opção que ela me deu foi assim, vamos fazer um progresso chamado o gato subir do telhado. Você vai começar a namorar alguém, vai levar lá pro seu pai, etc e tal, e ele vai ter que aceitar. Falei, você não tem noção. Se eu fizer isso, ela é de mais idade, tá, gente? Se eu fizer isso, não vou só eu que vou apanhar. Vai ter uma outra pessoa em jogo. É muito agressivo, não vai rolar. E você tinha medo da violência Eu tinha física? muito medo da violência física, assim. O meu pai, antes de me assumir, ele era muito homofóbico. Eu lembro que eu, com 15 anos de idade, eu desenhava muitos vestidos. Ele tem uma vez que pegou todos os vestidos, rasgou e queimou e falou, você nunca mais faz isso. Então, assim, eu lembro que tinha um primo meu que usava um boné rosa, ele rasgava o boné rosa. Então, ele tinha coisas que eu falava assim, meu senhor, eu não posso, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí, eu lembro que, continuando sobre essa psicóloga, ela falou, já que você não quer assim, e eu sei que você posterga muitas coisas, eu te dou até agosto. Eu fui muito agressivo, gente. Eu juro. É muito agressivo. O que acontece é que ela me falou até agosto, mas assim, naquele exílio mental que a gente vive, eu falei, meu Deus, eu tenho até agosto. Moral da história, eu me assumi em 1 semana. Porque eu fiquei em uma agonia mental tão grande durante 1 semana, que em 1 semana, eu perfeitamente decidi, gente. Vocês que também cresceram na igreja, vocês vão super entender, tá? Eu fui pra igreja com os meus pais, direitinho, etc e tal. E aí foi a parábola do filho pródigo. Já ouviram falar dessa parábola? Aí então eu falei, meu Deus, é o momento, né? Tá falando comigo aqui. Aí eu fui pra lá. E aí na hora que eu saí, eu na minha agonia mental, tô lá cruzando com a minha mãe, a gente via... Passou meu pai, oi pai, tudo bem? Naquela seriedade, né? E aí meu pai não gostou. E ele virou pra mim e falou assim, filho, o que acontece? O que acontece? A gente tava na cozinha. O que acontece que com sua mãe você tem toda a liberdade do mundo e comigo você fica rígido? Você só fala o mínimo. E aí eu virei e falei assim, eu agradeço muito por esse dia, por ter toda essa coisa. Eu virei e falei assim, pai, sabe por que eu não falo? Porque eu não sei como você vai reagir. Tem tanta coisa pra falar com você, não sei como você vai reagir. E simplesmente ele começou a chorar, eu nunca tinha visto meu pai chorando, meu pai chorou muito. E ele falou assim, fala filho. E eu falei, eu sou gay, eu nunca beijei um homem, eu nunca falei com ninguém que eu sou gay. Vocês são as primeiras pessoas a escutar isso de livre e espontânea vontade. E a pessoa em si foi por pressão. E eu não fiz nada disso porque eu exijo e eu procuro o amor, o carinho e o respeito de vocês e a parceria e o apoio de vocês. Então, foi basicamente isso. Na época, um silêncio na minha casa, gente, que parecia que não ia passar.
A minha mãe veio, desceu, me abraçou, falou que super me apoiava, etc. E meu pai, depois eu fui lá em cima, no quarto, encontrar ele. E aí ele, na época, ainda sem instrução, chegou e falou assim: filho, fica tranquilo que eu vou pagar todos os procedimentos possíveis para te curar. E aí eu cheguei para ele e eu acho que eu já estava muito assim, né? Eu falei: pai, eu queria te dizer uma coisa. Isso não tem cura, isso não é uma doença, pai. Desde criança, você me pergunta quem é meu melhor amigo, eu falo: não tenho melhor amigo, só tenho melhor amiga. Você lembra do seu filho quando era Power Ranger Rosa? Você lembra do seu filho desenhando? Então, assim, foi quase uma linha do tempo, assim. Eu fui falando: você lembra do seu filho quando queria Power Ranger Rosa? Você lembra que seu filho queria ser Emília? Você lembra da Polly? Não sei o que, né? Você sempre soube disso. Você sempre soube. Então, assim, 18 anos da minha vida, eu me dediquei a vocês. Deixa eu dedicar a mim agora. E eu confesso que, como esse foi o único segredo, eu digo que quando meu pai, depois de uma semana de feira pra mim, falou assim: filho, você tem algum segredo comigo? E eu falei assim: pai, meu único segredo eu contei pra você. E eu acho que isso foi a água pro vinho, assim, da nossa relação. Eu não sofri nenhuma violência. A gente teve uma conversa muito grande, depois eu troquei de psicólogo e a gente fez psicólogo em conjunto por um tempo. E eu acho que a relação foi melhorando. E toda vez que eu sinto, às vezes, que tem alguma coisa para ser ajustada, a gente conversa sobre isso, a gente ajusta. E eu acho que o que é muito legal é que, assim, apesar de eu me conhecer muito, eu acho que eu já vi ele várias vezes hoje em dia me protegendo, levantando a bandeira. Por exemplo, ele trabalha com um público muito masculino, e às vezes eles soltam: e ele fala: não, meu filho é homossexual e eu exijo muito respeito. Olha, Então, o que eu tenho de esperança é que eu vejo e eu falo assim: cara, de 18 anos pra cá, eu tô com 18, eu tô com 28, né? Tem 10 anos. Então, de 10 anos pra cá, olha o quanto meu pai evoluiu, olha o quanto mais ele pode evoluir. Era uma vez que eu tava fazendo uma obra e o engenheiro falou assim: trabalhar com viado é o caralho. Um áudio, né? E aí meu pai pegou meu celular, assim, ligou e falou assim: olha, o que você acha que é pra falar assim? E foram momentos que eu acho que eu vejo assim, quando meu pai evoluir, como qualquer pessoa pode evoluir. Então eu tenho muita esperança na vida, assim. Todo mundo que eu vejo, assim, que tá nessa fase, eu tenho pessoas que eu conheço que estão nessa fase, eu tenho muita esperança. Porque eu vi uma pessoa que era totalmente amarga ter perfume de flor. Então, assim, eu acho que eu sou muito positivista por isso. As pessoas falam que eu tenho um pensamento muito positivo, mas é porque eu já vi essa mudança. Então é mais ou menos isso. Falei muito, desculpa, gente, mas é porque é longa. Eu entrei na história, que vocês também, né, visualizaram tudo isso, e eu acho que a gente parte de um princípio, principalmente pessoas LGBTs aqui, aí eu quero só olhar aqui para entender se é isso mesmo, mas a gente tem certeza que o amor incondicional não existe, porque senão a gente não teria tanto medo de falar para os nossos pais quem a gente é. Nosso maior medo é perder o amor da nossa família, que é a nossa base. E deixar de ser quem a gente é por amor é uma renúncia muito grande. Então, acho que os pais, quando sabem sobre isso, é como a Edith Modesto fala, que foi uma pessoa que me guiou muito nessa vida e fala assim, né? Quando os filhos saem do armário, são os pais que entram. E eles acham que, naquele momento, a gente está pedindo um socorro. Ai, me tire daqui. Não é sobre isso. É sobre eles entenderem o quanto que é importante para a gente. João, o tema da parada LGBT desse ano é Envelhecer LGBT, Memória, Resistência e Futuro. Como você imagina a sua velhice e quais são os seus medos e certezas? Nossa, minha velhice. Olha, eu imagino uma velhice bem alegre. Eu sinto que, inclusive, a Soul me ajuda muito nisso. Eu atingo estágios de autenticidade, de cada vez mais deixar a minha luz acesa. Então, eu quero ser uma pessoa bem feliz. Quero voltar a usar meias coloridas até aqui em cima. Quero, então, ser uma pessoa muito completa e muito bem acompanhado. Eu quero estar. Quero construir uma família e casar na pinacoteca. Mas aí eu não. Você acha que você vai ser bem maricona, assim, bem... Eu vou ser. O futuro me espera. Você vai me ver daqui a 10 anos e você vai ver. Mas eu acho que. Mas a pele tá ótima. Tá ótima, tá? Mas o que eu falo que a Sorra ajuda muito? Por exemplo, meu sonho era usar plumas. Eu não tinha ocasiões para usar plumas, mas era meu sonho. Baile de máscaras, eu com terna de plumas maravilhoso, realizando um sonho.
Aquele negócio, é o meu sonho, mas, gente, eu tô falando, é uma realização, então... São coisas muito simples, Simples. que só depende muito da gente, né? E de ocasião, assim, se eu usasse plumas em Vitória, as pessoas vão falar, o que é isso, gente? Mas aqui eu tenho essa oportunidade de ser livre, então, assim, dia 20 aguarda eu vou estar, assim, brilhando. É isso aí. Terminada. Eu vou estar assim, maçal com uma galinha pintadinha. Eu vou estar. Estar aqui com o Guardiã Armário é uma realização de um sonho. Esse projeto nasceu da cabeça de um homem preto, gay, periférico, que acreditava que nossas histórias mereciam ser contadas com respeito, afeto e profundidade. E hoje ele segue salvando vida e inspirando outras tantas pessoas. Eu quero agradecer ao Dória, Manu, meus amigos que estão aqui, por estarem comigo nessa nova fase e ajudarem a tornar tudo isso possível. Aos meus amigos e amigas que acordaram cedo para estar aqui, muito obrigado. Agradeço de coração a Soho House São Paulo, que já abriu suas portas para mim outras vezes e agora também acolhe a estreia da versão ao vivo desse projeto tão importante. E agradeço especialmente aos convidados que toparam dividir as suas histórias com tanta coragem e generosidade. Nós vamos nos ver muito ainda, então quero muito agradecer vocês e tenho um presentinho para vocês, convidado. Ai, eu dou presente. Ai, eu amei a cor da... É a paleta de... É a paleta? Ah, gente. Olha o artista que fez. Olha. Bom, gente, é isso. Eu quero muito agradecer vocês essa oportunidade de estar aqui. Aprendi muito com as histórias de vocês. Eu tenho certeza que essas histórias vão ser replicadas e vão ser anunciadas por muita gente. O Guardiã Armário está disponível em todas as plataformas. Vocês encontram o livro também pela Companhia das Letras. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Conheçam as histórias de saídas do armário de Chiara Felipe, João Felipe Falqueto e Kemily Matos no canal Guardei no Armário. No próximo episódio... A gente já tava junto há alguns meses. A Doma, inclusive, tinha muito medo de quando eu fosse me assumir pra minha família, porque ela também já passou por uma super situação de violência envolvendo isso. Mas você tinha medo? Eu tinha muito medo, porque é isso, sempre foi muito eu e minha mãe contra o mundo.